Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus. É o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus. É o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa celebração eucarística. A você que nos acompanha através de nossa página do Facebook, também se sinta acolhido e acolhida pela nossa comunidade de fé, da paróquia de Santa Bárbara. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje, a Igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo. Elevemos a Deus, portanto, nossas súplicas, invocando hoje sobre todos nós, e em especial sobre toda a Igreja de Cristo, a intercessão e o exemplo de Pedro e Paulo, que deram testemunho de amor a Cristo e aos irmãos e irmãs. Cantemos para darmos início à nossa celebração. Toda igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Publicai em toda a terra os prodígios do Senhor, reuniu seu povo amado para o canto do louvor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Nós rezamos hoje, meus irmãos e minhas irmãs, na ressurreição de todos os nossos irmãos e irmãs já falecidos, também de Adílio dos Santos Nascimento, Padre Antônio Alves de Carvalho, Maria da Conceição Teixeira, 2 anos de falecimento. Em ação de graças a Nossa Senhora Aparecida e Santa Bárbara, pedi Dona Maria Imaculada. Também ação de graças ao aniversário de matrimônio, 29 anos de vida matrimonial, de Fátima e Valdair. Rezemos hoje pela intercessão de São Pedro e São Paulo, especialmente por essa pandemia, que Deus nos proteja por intercessão desses 2 santos pilares da nossa igreja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, no dia que celebramos os santos apóstolos Pedro e Paulo, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. No silêncio, você na sua casa também, faça o exame de consciência, pedir perdão a Deus de nossos pecados, de nossas faltas.
Supliquemos cantando perdão. Perdão, Senhor, tantos erros cometi. Perdão, Senhor, tantas vezes me omiti. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Piedade, Senhor. Piedade, Senhor. Tem piedade, Senhor. Meu pecado vem lavar com seu amor. Piedade, Senhor. Tem piedade, Senhor, e liberta minha alma para o amor. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de cada um de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com alegria, meus irmãos e irmãs, você na sua casa, cantemos o nosso hino de louvor, glorificando a Deus, que fez maravilhas na vida de São Pedro e também na vida de São Paulo. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, vos louvamos, bendizemos, adoramos. Nós vos glorificamos e nós vos damos graças por sua glória. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Jesus Cristo, Senhor Deus, Filho único do Pai, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, vós que estáis à direita do Pai. Tende piedade, vós que tirais o pecado do mundo. Tende piedade, acolhei a nossa súplica. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Só vós sois o Santo Senhor, o Altíssimo, só vós, Jesus Cristo, o Espírito e o Pai. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz.
Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa igreja seguir em tudo os ensinamentos desses apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre os 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e a calça, tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro o acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou seu anjo para me libertar do poder de Herodes e tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouça os humildes se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu.
e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou, Senhor Deus. De todos os temores me livrou, Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este feliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou, Senhor Deus. De todos os temores me livrou, Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem quem tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou, Senhor Deus. 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 Leitura da segunda carta de São Paulo ao Timóteo. Caríssimo, enquanto a mim, eu já estou para ser derramada em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu força. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. A minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu canto aleluia, 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 amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ele perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias,
outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu canto aleluia, 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 amém. Nós acolhemos meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui na igreja, a você que está na sua casa também. Nós acolhemos com carinho a palavra de Deus, nesse dia que para nós é muito especial, que estamos celebrando a solenidade de São Pedro e de São Paulo. Duas colunas da nossa igreja, dois testemunhos de fé, que é exemplo para nós, modelo para nós do seguimento a Jesus Cristo. Nós sabemos que Pedro era um pescador em Betsaida, e lá trabalhava e vivia da pesca. Suas mãos calejadas, como muitos trabalhadores que nós temos hoje, com sua mão calejada de trabalhar. Pedro pescava, e quando chegava no dia de manhãzinha, depois tirava os peixes da barca, consertava as redes. E possivelmente, sua mão era ferida e calejada de manusear a rede e também os peixes. E Jesus, passando na beira da praia, viu aquele homem consertando as redes, junto com seu irmão, e convidou Pedro, Simão Pedro e André para o seguimento. Lá diz o texto que logo que Jesus os convidou para segui-lo, Pedro deixou tudo, imediatamente começou a seguir a Jesus. Entrou na escola do discipulado do Senhor. E com certeza, meu irmão, minha irmã que nos assiste, que estão aqui na igreja, nesse momento, nesse dia tão especial, sabe muito bem que Pedro sofreu muito no seu discipulado. Várias vezes Jesus o corrigiu. Várias vezes Jesus mostrou a Pedro qual que era o pensamento de Deus, a sabedoria de Deus, diferente da sabedoria humana. Mas foi justamente sobre Pedro, sobre a sua fragilidade, mas foi sobre a sua fé que Deus quis construir, edificar a sua igreja. Não levou em conta as suas fraquezas, mas considerou a sua coragem que abraçou após a ressurreição do Senhor, após receber sobre ele a força transformadora do Espírito Santo. E de pescador de peixes, nós sabemos bem, Pedro se tornou pescador de homens. Pescou homens para Deus, não para si, mas pescou homens para a salvação, para o reino dos céus. Então é de lembrar do primado de Pedro, que hoje está sob o cuidado do Papa Francisco. Lembrando do primeiro Papa, São Pedro, nós recordamos hoje do Papa Francisco, que é com certeza sucessor de São Pedro. Muitos pontífices passaram por aquele trono, sentado naquela cadeira lá em Roma. Mas ultimamente, nesse momento da história, é o Papa Francisco. Então dediquemos hoje também, meu irmão, minha irmã que nos assiste, a vocês que estão aqui nessa noite, um momento de oração silenciosa ao nosso Papa Francisco. Ele sempre pede a todos os fiéis católicos que rezem por ele,
Inclusive, no dia que ele foi eleito, ele se inclinou um pouquinho com a sua mãozinha assim, com as suas mãos, e pediu oração de todos os fiéis católicos, de todo o mundo. Então eu convido a você agora, um pouquinho na sua casa e aqui também na igreja, inclinar um pouquinho sua cabeça e levar o pensamento a Deus numa prece pelo Papa Francisco, que enfrenta muitas dificuldades no nosso século XXI. Ele que tem tanto a nos ensinar e às vezes é tão maldito por muitas bocas por aí. Chamam ele de tudo, mas nós esquecemos às vezes que ele é Cristo, presença de Cristo no meio da humanidade. Então cada um inclina um pouquinho sua cabeça e eleva um pensamento seu ao Papa Francisco, como momento de oração, pedindo a intercessão de Pedro e Paulo para o Papa Francisco. A outra figura de hoje é o São Paulo, que nós conhecemos bem, tinha o nome de Saulo, e era um homem inteligente. Enquanto Pedro era pescador, um bruto pescador, Paulo era um doutor. Paulo era um intelectual, se a gente fosse considerar os tempos de hoje. Sabia tudo, formado na escola de Gamaliel, conhecia escrituras, sabia ler e sabia escrever muito bem. Saulo era perseguidor da igreja, todos aqueles que cederiam o evangelho, Saulo denunciava para o império e a pessoa era apedrejada e morta muitas vezes. Lembremos de Estevão, que foi um dos últimos apedrejado na pessoa da perseguição de Saulo. Mas no caminho de Damasco, voltando para Damasco, uma luz forte cai sobre Saulo. E ele fica cego durante 3 dias. Pedro também negou Jesus 3 vezes, mas depois declarou amor a Deus por 3 vezes. Também Paulo fica cego durante 3 dias e sofre muito durante o tempo que perde a sua visão. Se sente frágil quando perde o fato de enxergar. Mas aquela luz tão forte que cegou Saulo, naquele momento, era Jesus ressuscitado que apareceu a Saulo e depois se tornou Paulo, o pregador do Evangelho. Foi em várias nações, especialmente no Mediterrâneo, levar a palavra do Evangelho. E nós sabemos bem, sofreu perseguição, naufragou com seu barquinho, sofreu muitas prisões, torturas, apanhou, mas se achou digno de tudo isso e declarou inteiramente seguidor de Jesus. Não abandonou o barco, pelo contrário, foi até o final da vida sendo fiel ao aquilo que acreditava que era o Evangelho de Jesus. Então peçamos a Deus nessa noite, meus irmãos e minhas irmãs, a intercessão poderosa de São Pedro e São Paulo, junto a Deus, por todos nós, especialmente nesse tempo tão difícil da Covid-19, que está assolando muitas famílias, muitas pessoas no nosso país e pelo mundo afora. A liturgia de hoje, a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, nos falou da figura do rei Herodes Agripa, que estava nesse período reinando. Era rei e governava aquela região onde se encontravam os discípulos de Jerusalém. E o texto fala que ele torturou muitos e matou a espada Tiago, irmão de João, que era apóstolo também do Senhor. E isso agradou os judeus. E para agradar mais ainda aos judeus, Herodes mandou prender também Pedro e colocá-lo na prisão. E é interessante que o mesmo período que Pedro é preso, nos lembra o mesmo período de Jesus, durante a festa da Páscoa dos judeus. E é interessante, o seguidor de Cristo tem o mesmo caminho que Jesus. Se ele passou pela cruz do sofrimento, também o seguidor de Jesus passará pelo mesmo caminho, trilhará o mesmo caminho. Não foi diferente com Pedro, não foi diferente com São Paulo, e também não será diferente com cada um de nós que segue a Jesus Cristo. E na prisão, entre 2 soldados, a igreja reza em favor de Pedro. Aqui, na verdade, é a primeira lição que eu queria dizer para nós, esse texto de hoje. Enquanto Pedro era preso, mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. A primeira missão da igreja, meu irmão e minha irmã, é rezar um pelos outros. A nossa igreja de Santa Bárbara, a matriz Santa Bárbara, é lugar de oração, não é lugar de conversar. As nossas casas, que agora vivem isolamento social,
é lugar também de oração. É momento de transformar nossa casa em verdadeira igreja doméstica, que de fato viva os valores do Evangelho. Quantas pessoas não tiveram a chance de conviver com seus filhos por causa do trabalho, por causa da distância, nem com a sua esposa ou com o seu esposo, e agora está tendo a oportunidade de conviver com a sua família. Então que esse momento seja marcado pela oração, de rezarmos uns pelos outros, e com certeza Deus há de escutar a nossa prece, como escutou a prece da igreja que rezava por São Pedro. Deus ouviu a prece do povo, e enviou um anjo que milagrosamente tira São Pedro da prisão. Para quem viu o texto direitinho, Pedro saiu da prisão no meio de guardas, portões, e calçou sandálias, colocou o cinto e também a sua capa, e ficou livre da prisão, do lugar que colocaram Pedro. Parece um lugar difícil o acesso, mas para Deus tudo é possível. E é interessante, porque o anjo, Pedro acha que está sonhando, quando vê que tudo é ação de Deus. A primeira coisinha que eu achei bonita também no texto, a segunda coisa, na verdade, foi: quem de nós ficaremos presos no meio de dois guardas, trancado, acorrentado, e ficaria tranquilo? Quem de nós ficaríamos num lugar aprisionado, com o coraçãozinho nosso tranquilo, dormindo, como estava São Pedro? Talvez fosse o de nós, não sei, talvez fosse o meu caso, talvez ficaria perturbado naquele momento, descabelando, porque ele estava preso naquele lugar que não era o meu lugar, um lugar de prisão e tortura. Mas Pedro confiava em Deus, sabia que Deus iria conduzir todo o seu rumo, toda a sua vida. Foi o que cantou inclusive o salmo de hoje: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Pedro tinha certeza que Deus o livraria daquele temor, mais cedo ou mais tarde. E enviou o anjo então, que fez todo o serviço e tirou Pedro da prisão. Eu falei hoje de manhã aqui na igreja, quantos anjos Deus envia para nós, para nos tirar das nossas prisões. Quando a mamãe aconselha seu filho, quando o papai aconselha o seu filho, quando o padre, que é o pai espiritual da comunidade, aconselha a comunidade, quando o Papa Francisco fala em nome da igreja, aconselhando todos os cristãos no bom caminho. Será que ouvimos o anjo que fala em nome de Deus para nós, nos tirando da prisão que o mundo oferece, dos Herodes que estão por aí presentes na sociedade? Então peçamos a Deus que ouçamos a voz do anjo, mas do anjo que é enviado por Deus, não o demônio que o mundo oferece, mas o anjo que Deus sempre envia sobre nós. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. A segunda leitura fala da figura de Paulo. É uma carta espiritual que Paulo escreveu a Timóteo quando estava na prisão. E Paulo se oferece, nesse texto, se oferece como, o primeiro versículo diz: quanto a mim, já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxime-se o momento da minha partida. Paulo se oferece e faz de sua vida uma oferta a Deus, uma oferta de libação. Eu fiquei pensando, tomara que nossa vida, quando chegar no final dela, ou durante a nossa vida, façamos sempre ofertas agradáveis a Deus. Ofertas, sacrifícios agradáveis, odor agradáveis ao nosso Deus. E uma vida doada, meu irmão, minha irmã, em favor do reino dos céus, é uma vida de oferta a Deus. Uma vida que agrada, encanta o nosso Deus. Paulo incentiva Timóteo a não desanimar da missão. Timóteo era um jovem que tinha medo de enfrentar as mesmas dificuldades que Paulo enfrentou. Paulo dizia que ele é concrucificado com Cristo. O que faltou na cruz de Cristo, Paulo queria completar com o sofrimento do seu próprio corpo. Então cada um de nós, claro que a cruz já vive a sua plenitude, mas nós podemos completar um pouquinho em nós a dor que Cristo passou na cruz. Talvez esse momento tão difícil do isolamento social, da pandemia, seja um momento de ofertar a Deus também o nosso sacrifício da cruz. Ofertar nossas dores, nossas conquistas, nossas frustrações, nossos medos, também tudo colocar na cruz de Cristo, para que Ele nos dê a salvação e a libertação. Timóteo ouviu o conselho do seu mestre, que era São Paulo, e foi até o final fiel à missão que lhe foi confiada. Mas Paulo também sofreu
E é interessante que o texto diz que por um momento ele se achou sozinho, abandonado, mas Deus também estava com ele. Possivelmente nós nos sentimos também sozinhos, às vezes abandonados, mas tenhamos a certeza, Deus permanece sempre conosco. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Paulo, mestre dos gentios, missionário do evangelho, é um homem da fé. Aprendamos de Pedro e Paulo a ser homens e mulheres de fé, que acreditam em Deus sobre todas as coisas, antes de tudo e acima de tudo. Do evangelho de hoje, muito bonito, só pode seguir Jesus Cristo quem sabe dizer quem Ele é, de verdade. Se eu for sair pelas ruas de Santa Bárbara e perguntasse quem é Jesus para você, será que algum de nós daríamos a resposta satisfatória a Jesus, de quem Ele é de verdade, da sua identidade, que de fato é Filho de Deus e também assumiu integralmente a nossa humanidade, menos o pecado, que Ele veio à humanidade oferecer a salvação, um novo projeto, o reino dos céus, para todos nós, nos reconciliou de novo com Deus, ou diríamos que Jesus é um curandeiro, que Jesus é um revolucionário político, que Jesus é um baderneiro, que Jesus é um pobre coitado, um morto de fome, um sem teto. O que diríamos de Jesus nesse momento? A pergunta hoje não foi feita só no passado, mas ela é feita a cada um de nós. A você na sua casa, se pergunte, quem é Jesus para mim? E se eu sou capaz de abrir mão de tudo por causa dele, até mesmo da minha própria vida, como fez São Pedro e como fez São Paulo. E depois que Pedro, iluminado por Deus, diz quem é Jesus, tu és o Messias, a messianidade de Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz também a identidade de São Pedro. Quem reconhece Jesus, Jesus também fala quem a gente é de verdade. E é interessante que sobre a fé de Pedro professada e também dos 12, Pedro recebe a chave do reino dos céus. E sobre essa pedra construirei a minha igreja. Sobre essa fé bonita professada, Jesus construiu a sua igreja. Hoje é dia de falarmos claramente, meu irmão, minha irmã, eu amo a minha igreja católica. Eu amo o Papa Francisco. Eu amo o nosso bispo, arcebispo Dom Gil, que é nosso pastor da nossa arquidiocese. Eu amo a minha igreja. Eu amo a igreja católica que eu sirvo com muito carinho e com muito amor. E Pedro recebe a chave do reino dos céus. Eu falei hoje de manhã, dei um exemplo de um menino que estava vendo a missa aqui hoje de manhã, que a chave tem um significado muito bonito. A chave significa responsabilidade. Você não dá a chave da sua casa para qualquer pessoa, dá? Não dá, ué. Se dá para alguém que você confia muito. Lá em casa, por exemplo, eu só deixo entrar na minha casa, dou a chave a quem eu confio demais. Porque lá dentro, muito mais do que bens materiais, está a minha intimidade do meu lar. Está aquilo que eu amo, onde eu me sinto em casa de verdade. Jesus confiou tanto a Pedro, que deu a chave do reino dos céus para São Pedro. Um papai e uma mãe só entregam a chave ao seu filho quando vê que ele está com maturidade para entrar e sair quando quiser. Quando tem idade madura de saber o que vai fazer com aquela chave. Então hoje, meu irmão, minha irmã, a chave do reino dos céus está com o nosso Papa Francisco, que liga nós a Deus e também desliga a que se afastam do coração de Deus. Não é o Papa Francisco que faz isso, nós que fazemos quando recusamos o amor de Deus. Então rezemos mais uma vez pelo nosso Papa Francisco, pelos nossos bispos, pelos padres, diáconos e pelo todo o povo de Deus que faz parte da igreja, povo de Deus. No silêncio, nossa prece, nossa oração, eleva a Deus mais uma vez nossas preces por intercessão de São Pedro e São Paulo. São Pedro e São Paulo, rogai por nós.
Fiquemos de pé, meus irmãos e minhas irmãs, a você na sua casa. Nós vamos rezar hoje o credo niceno-constantinopolitano. Muito bonito para nós. Eu convido a você, se você não tem em casa nesse momento, ouça, feche seus olhos, ou assistindo. Rezemos juntos. Você que recebeu aqui na igreja, vamos rezar juntos esse credo niceno-constantinopolitano. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E espero na ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Nossas preces da comunidade. Caríssimos irmãos e irmãs, apresentemos ao Senhor nossas preces, especialmente pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que o Senhor o guarde e o fortaleça, lhe dê a felicidade nesta terra, e não abandone a perversidade dos seus inimigos, dizendo juntos: Bom pastor, ouvi-nos. Bom pastor, ouvi-nos. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Vós que deste o início, deste e sustaste na vossa igreja a oração pelo príncipe dos apóstolos. Acolhei as nossas preces pelo Santo Padre, rezemos ao Senhor. Bom pastor, ouvi-nos. O anjo tocou o ombro de Pedro, as correntes caíram de suas mãos. Favorecei com o auxílio dos vossos anjos aquele a quem destes a missão de pastorear toda a vossa igreja, rezemos ao Senhor. Bom pastor, ouvi-nos. Simão Pedro respondeu: Tu és Messias, o Filho de Deus vivo. Confirmai-nos na firmeza e restrita comunhão com todos os ensinamentos daquele que é o doce Cristo da terra, rezemos ao Senhor. Bom pastor, ouvi-nos. Eu te darei a chave do reino dos céus. Concedei-nos nunca cessar de vos louvar pelo dom do primado de Pedro e seus sucessores, que nos confirma em vossa doutrina e garante a unidade da vossa igreja. Rezemos ao Senhor. Bom pastor, ouvi-nos. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o reino celeste. Concede a todos os falecidos a alegria de contemplar a vossa face. Rezemos ao Senhor. Bom pastor, ouvi-nos. Deus, pastor e guia de todos os fiéis, olhai com bondade para o vosso servo Papa Francisco, a quem quisestes confiar a vossa igreja. Concedei-lhe que dirija os seus súditos pela palavra e pelo exemplo, e assim ele e seu rebanho alcancem a vida eterna, por intercessão de São Pedro e São Paulo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Daqui do meu lugar eu olho o teu altar e fico a imaginar aquele pão
aquela refeição. Partiste aquele pão e o deste aos teus irmãos. Criaste a religião do pão do céu, do pão que vem do céu. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Somos a igreja do pão repartido, do abraço e da paz. Daqui do meu lugar, eu olho o teu altar e fico a imaginar aquela paz, aquela comunhão. Viveste aquela paz e a deste aos teus irmãos. Criaste a religião do pão da paz que vem do céu. Somos a igreja da paz partilhada, do abraço e do pão. Somos a igreja da paz partilhada, do abraço e do pão. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a sua santa igreja. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje vós concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir o vosso povo, para nos oferecer em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo
as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna. Com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu fiel esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Pedro, São Paulo, Santa Bárbara e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício de nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Gil Antônio, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. E todos que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós, saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a você na sua casa, nesse momento chegou a oração de todo cristão. Nós sabemos que a igreja é una, santa e católica, e é nossa mãe, que nos ensinou até hoje, transmite até hoje a oração de Jesus, que foi confiada a Pedro, a Paulo, e hoje confiada a todos nós.
Ergue nossos braços aos céus, meus irmãos e minhas irmãs, você na sua casa, rezemos juntos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou e transmitiu a todos nós através dos apóstolos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos dos males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, és nossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leia nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dá-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Pedro disse a Jesus: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de que Ele encontra seu refúgio, encontra no Senhor o seu abrigo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Te abeirastes a praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Olhaste nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei
espadas, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome. Minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almejas, seguir-te amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa igreja, que perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Só recordando a vocês que têm o costume de vir à missa, que amanhã nós não teremos nem missa em segunda e nem terça, e também não mais no sábado. Apenas quarta, quinta, sexta e aos domingos, 3 horários. Mas é necessário agendar, mesmo assim. A agenda está ali, depois ele podia agendar, fazendo favor. Se alguém quiser agendar para algum dia dessa semana, só no final a Lili anota ali no nosso livrinho. A você que nos acompanhou pela página do Facebook da Paróquia de Santa Bárbara, muito obrigado pela sua presença carinhosa. Seja bem-vindo aqui na nossa missa, você aí da sua casa. Sinta também acolhido por nós, através da nossa oração que nos une no amor de Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Vou dar a bênção especial de São Pedro e São Paulo. Quando eu baixar minhas mãos, você responde bem forte o amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro e sobre a qual se edifica toda a igreja. Amém. Ele que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensina a conquistar também novos irmãos e irmãs para o Cristo. Amém. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos levem à pátria celeste,
onde chegaram gloriosamente, um pela cruz e outro pela espada. Amém. Que venha sobre todos vós, meus irmãos e minhas irmãs, sobre vossas famílias, sobre as crianças de nossa comunidade, sobre nossos irmãos e irmãs enfermas, muitos que pedem orações pela nossa página do Facebook. Que venha sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, intercessão de São Pedro e São Paulo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado mais uma vez a vocês que vieram aqui, obrigado pela liturgia, Gleison, e de paz eu sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Nosso canto final. A edificar a igreja, a edificar a igreja, a edificar a igreja do Senhor. Irmão, vem ajuda, irmã, vem ajuda, a edificar a igreja do Senhor. Eu sou a igreja, você é a igreja, somos a igreja do Senhor. Irmão, vem ajuda, irmão, vem ajuda, a edificar a igreja do Senhor. São Pedro é a igreja, São Paulo é a igreja, somos a igreja do Senhor. Irmão, vem ajuda, irmã, vem ajuda, a edificar a igreja do Senhor. Os leigos são igreja, os padres são igreja, somos a igreja do Senhor. Irmão, vem ajuda, irmã, vem ajuda, a edificar a igreja do Senhor.